Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar acerca dos tipos de ação social conforme definidos pelo sociólogo alemão Max Weber. O sociólogo alemão Max Weber viveu ao final do século XIX e no início do século XX e ele é considerado, juntamente com Comte e com o Marx, um dos criadores da sociologia moderna. Eu já fiz um vídeo sobre o Weber. Eu falei neste outro vídeo sobre os tipos ideais de dominação pura, e se você quiser dar uma olhadinha nesse vídeo, o link está aqui na descrição logo abaixo. Só para relembrar rapidamente, a ideia de tipo ideal conforme criada pelo Max Weber corresponde a um modelo hipotético, ou seja, é um modelo que não existe na realidade, e um modelo acerca daquilo que você está estudando. Então, por exemplo, se você quer analisar a ideia de uma cadeira ideal, ou o que seria a cadeira ideal, você cria esse modelo, você cria esse tipo ideal, que eu repito, ele não existe na realidade, e a partir desse modelo, então, você analisa a realidade para dizer qual delas se aproxima desse modelo que você mesmo criou. É nesse sentido, então, que eu vou falar aqui hoje sobre os tipos ideais de ação social, que assim como o Weber fez ou falou sobre os tipos de dominação, falou também acerca do conceito de ação social e também quais são os tipos de ação social na visão desse autor. Antes, porém, de eu falar sobre o que é o conceito de ação social, é importante compreender por que o Weber deu importância a esse conceito. Então, nesse sentido, ele considerava que a ideia de ação social é fundamental porque ela corresponde ao sentido que a pessoa dá à sua conduta na vida em coletividade. Ou seja, é necessário aqui, na visão dele, compreender o que a pessoa pensa ou qual é, como eu disse antes, o sentido que a pessoa dá à sua ação, para aí poder então compreender as razões que justificam o porquê que a pessoa agiu dessa ou daquela maneira. Por isso que ele dizia então que o ponto de partida da sociologia é exatamente essa frase que eu disse antes. Compete à sociologia ter a compreensão e a percepção do sentido que a pessoa dá à sua conduta na coletividade. É daí que se origina, então, a própria ideia de ação social, ou seja, a ação social corresponde a um comportamento humano realizado em coletividade, um comportamento que pressupõe ou a ação ou uma determinada abstenção, ou seja, o fazer ou o deixar de fazer. Agora, o importante aqui é considerar que, para o Weber, existe um relacionamento muito claro entre aquilo que motiva o indivíduo, ou seja, quando você tem aqui uma perspectiva mais individualista, no sentido de o que leva o indivíduo a realizar a ação X ou a ação Y, por um lado, e ao mesmo tempo, para o Weber é importante também a compreensão de quais são as condicionantes sociais que levam o indivíduo a agir dessa ou daquela maneira. Ou seja, o que ele quer dizer é que aqui é como se fosse uma espécie de círculo em que uma coisa leva a outra. Ou seja, a gente pode pressupor que as ações dos indivíduos na coletividade, elas têm uma origem, por um lado, do próprio indivíduo, ou seja, eu, indivíduo, decido fazer isso assim ou assado, mas, ao mesmo tempo, o Weber acreditava que a própria sociedade também, de certa forma, impunha determinadas ações aos indivíduos, e não uma imposição no sentido de um uso da força, de uma coerção, por exemplo, mas uma imposição até mesmo social, ou seja, no sentido de se criar ali um costume e a pessoa que não segue esse costume, então, ela é vista como algo à parte na sociedade. Então, nesse sentido, haveria um certo constrangimento da pessoa, né, no sentido dela se sentir excluída, por exemplo, ou dela se sentir diferente, caso ela agisse de uma outra forma. Então, na visão dele, é necessário compreender essas duas ações. Por um lado, o aspecto individual, por outro, a própria pressão, entre aspas aqui, a pressão da coletividade. De todo jeito, para ele sempre o mais importante seria o aspecto individual, tanto é que ele vai definir esses tipos de ação social partindo do pressuposto de que o indivíduo está decidindo. Então, que fique isso claro, quer dizer, o ponto de partida para ele é o aspecto individual, é o que motiva o indivíduo a agir. Agora, por outro lado, e ao mesmo tempo, essa motivação, ela, ainda que tenha origem no indivíduo, ela sofre influências dos demais com os quais esse indivíduo se relaciona na coletividade na qual ele vive. Em síntese, então, é possível dizer que o comportamento do indivíduo só é considerado como uma ação social quando o ator, ou seja, quando a própria pessoa, atribui à sua conduta um significado ou um sentido próprio, ou seja, significa dizer aqui
que a pessoa ela tem uma motivação interna, ela tem uma motivação própria dela mesma para realizar aquela determinada ação social, e quando esse sentido se relaciona com o comportamento de outras pessoas. Quer dizer, não adianta nada aí a pessoa ter uma motivação, ter algo que leve ou que a leve a realizar uma determinada ação, se essa ação ela não se inserir em um contexto da sociedade. Quer dizer, sintetizando, né, ou por outras palavras, uma pessoa numa ilha, uma pessoa sozinha numa ilha deserta, por exemplo, não se pode considerar que essa pessoa realize ações sociais, porque ainda que ela seja motivada por algum dos elementos que eu vou apresentar logo em seguida, que são os 4 tipos ideais de ação social na visão do Weber, ela não está se relacionando com ninguém. Então, se ela não se relaciona com ninguém, logicamente não se pode considerar que essas ações sejam ações sociais na perspectiva do Weber. Tendo em mente, então, esse conceito de ação social, que eu repito aqui, é um comportamento ou uma conduta própria do indivíduo, mas que se reflete em ações externas, o Weber, então, vai definir 4 tipos ideais de ação social. Ou seja, ele vai definir 4 motivações que as pessoas podem ter para a realização das suas ações quando elas estão na coletividade, quando elas estão inseridas, então, ali no contato com outras pessoas. Nesse contexto, então, o primeiro tipo de ação social que o Weber define é aquilo que ele chama de ação tradicional. E aí a própria palavra ela é bastante autoexplicativa, né? Ou a expressão é autoexplicativa, ou seja, a ação social de cunho tradicional é aquela que é realizada pelo indivíduo, e o que leva o indivíduo então a realizar essa ação é o fato de que sempre foi assim. Ou seja, há ali um costume, há ali uma tradição, há ali um comportamento socialmente aceito e que já existe, já está arraigado, há ali um estímulo habitual que faz com que o indivíduo atue daquela forma, repito, porque sempre foi desse jeito. Percebam que aqui, para o Weber, não existe na ação social de cunho tradicional nenhum tipo de fundamentação racional. Ou seja, para ele não existe a ideia de razão ou de racionalidade quando o indivíduo realiza uma ação de maneira tradicional. Em outras palavras, né, não há aqui uma objetividade, uma busca por um fim objetivamente estabelecido, racionalmente estabelecido. O que ocorre é que o indivíduo realiza aquela ação porque sempre foi assim, porque sempre se definiu que assim deveria ser feito, então não há nenhum tipo de elaboração racional sobre esse tipo de ação social. Portanto, é possível afirmar que todas as vezes que as pessoas realizam algum tipo de ação com base na tradição, elas então se encaixariam nessa ação social de cunho tradicional, conforme definido pelo Weber. Ou seja, imaginemos aí uma situação hipotética em que uma pessoa diga, eu vou fazer tal coisa porque minha mãe ou meu pai faziam assim, porque meus avós faziam assim, porque meus bisavós faziam assim e sempre deu certo. Então, nesse caso, é o tipo de ação social de cunho tradicional, porque a pessoa não está realizando ali nenhum tipo de elaboração racional, ela simplesmente está seguindo aquilo que os seus antepassados fizeram. Então, nesse caso, existe essa ação social com essa ênfase ou com esse cunho, com esse embasamento de tradição, da tradição, e não necessariamente uma questão ali de lógica ou de racionalidade que motive a ação daquela pessoa. O segundo tipo de ação social para o Weber é aquele que ele chama de ação social de cunho afetivo. E aqui, mais uma vez, também a expressão é autoexplicativa, quer dizer, são aquelas ações que os indivíduos realizam e que são fundamentadas em sentimentos. Então, nesse caso, também, na visão do Weber, não vai existir nenhum tipo de argumentação lógica ou de fundamentação lógica ou fundamentação racional, ou seja, as pessoas estão realizando aquela ação devido a algum elemento emotivo, a algum fundamento de afetividade, vinculado a algum sentimento próprio, pessoal delas, dessas pessoas, que faz com que elas então realizem aquela ação daquela maneira específica. O último tipo de ação social para o Weber é aquela que ele chama de ação social de cunho racional. E esse terceiro tipo, na verdade, ele se subdivide em 2, o que nos permite afirmar que, na verdade, existem 4 tipos de ação social para o Weber. Primeira tradicional, segunda afetiva, a terceira é a racional com referência a valores e a quarta é a racional com referência aos fins. Então, o que diferencia a ação social racional com referência aos valores da ação social racional com referência aos fins? Percebam aqui que nos 2 casos, para o Weber,
existe um fundamento de racionalidade. Portanto, as pessoas, quando realizam essa ação social racional, elas, em princípio, não estão se fundamentando na tradição e elas não estão se fundamentando em sentimentos, mas sim na racionalidade e na objetividade. A primeira diferença é que a ação racional com referência aos valores, ela se fundamenta, como o próprio nome diz, em valores pessoais que a pessoa tem. Significa dizer, então, que essa pessoa tem algum valor ético, ela tem algum valor religioso, ela tem algum valor estético, enfim, ela tem algum critério dela que é valorativo e que fundamenta, então, ou que faz com que a pessoa realize a ação daquela forma. E já no caso da ação racional com referência aos fins, não. A pessoa faz levando em consideração não os seus valores próprios, mas sim os fins, ou seja, os objetivos que ela quer atingir. Então essa seria a primeira distinção. Repito, a ação racional referente a valores se fundamenta nos valores pessoais, ou seja, naquilo que fundamenta as suas ações, como valores éticos, morais ou religiosos, por um lado, enquanto que, por outro lado, a ação racional com referência aos fins, nesse tipo de ação, o indivíduo age deixando de lado os seus valores pessoais e fazendo, digamos assim, aquilo que precisa ser feito. Ou seja, ele quer atingir determinado objetivo, portanto, aquela pessoa vai agir de tal forma para atingir esses objetivos. Essa é a primeira diferença, então, entre a ação racional com referência aos valores e a ação racional com referência aos fins. A segunda diferença é que a ação racional com referência aos valores, nesse tipo de ação, o indivíduo ele não teria uma preocupação com a consequência das suas ações, enquanto que na ação racional com referência aos fins, o indivíduo sempre vai ter preocupação com as suas ações. Então percebam, e por isso que as duas são consideradas como ações racionais, mas percebam a diferença entre elas. Quer dizer, nos dois casos, o indivíduo ele não está agindo com base na tradição, ou seja, ele não está agindo porque sempre foi assim, e ele não está agindo com base na afetividade, porque eu sinto que deva ser assim. Então, o indivíduo está usando a sua razão e pensando, bom, eu vou realizar uma determinada ação com um critério lógico e racional. Mas no primeiro caso, na ação racional com referência a valores, o indivíduo ele age daquele jeito porque ele tem uma crença, né? Ele acredita nos seus valores próprios pessoais, então ele vai agir daquele jeito e ele não vai se preocupar com as consequências das suas ações. Enquanto que na ação racional com referência aos fins, o indivíduo eventualmente até deixa de lado os seus valores pessoais, as suas crenças pessoais, ele age buscando atingir determinado fim e ele se preocupa com o resultado das suas ações. Então, em síntese, esses vão ser os 4 tipos de ação social na visão do Weber. O tradicional, em que o indivíduo realiza determinada ação porque sempre foi assim. O afetivo, em que o indivíduo realiza determinada ação porque existem ali sentimentos que estão movendo ou motivando aquela ação daquele indivíduo. O racional com referência aos valores, que é aquela situação na qual o indivíduo leva em consideração seus valores pessoais e não se preocupa com o resultado dessas ações. E o quarto tipo, que é a ação social com referência aos fins, que é aquela em que o indivíduo, então, ele leva em consideração os objetivos que ele quer atingir e ele leva em consideração também os eventuais efeitos colaterais das suas ações nos demais com os quais ele convive. Para terminar esse vídeo, eu quero colocar aqui um exemplo bem simples e também bem prático sobre essas ações sociais, sobre esses tipos de ações sociais definidos pelo Weber. Primeiro, lembrando que são tipos ideais, então, usando a própria ideia do Weber, o próprio pensamento weberiano, se são tipos ideais, eles não vão existir na realidade. Ou seja, eles são modelos que servem para analisar a realidade. Então, nesse caso, vamos imaginar aqui o ato de votar, por exemplo. Vamos imaginar que o indivíduo, na sua vida inteira, ele vota no partido X, ou ele vota no candidato X. Então, se ele sempre vota nesse candidato X, eu posso dizer que essa é uma ação social de cunho tradicional. E tradicional por quê? Porque sempre foi assim, porque eventualmente os pais dele votavam lá no partido X ou no candidato X, então ele resolve seguir a tradição e ele continua votando nesse candidato X. Percebam que aqui não há nenhum tipo de razão, quer dizer, não há nenhum tipo de justificação racional, ele simplesmente vota porque nas eleições anteriores ele sempre votou nesse partido, ele sempre votou naquele candidato e ele vai continuar fazendo isso e ponto final.
Então essa seria uma ação social de cunho tradicional. Por sua vez, se o indivíduo ele vota no candidato X ou no partido X porque, por exemplo, ele gosta desse candidato, ou ele acha esse candidato carismático, ou ele, enfim, tem algum tipo de afinidade com esse candidato, então ou com o partido, no caso, então nesse caso eu poderia dizer que há aí uma ação social de cunho afetivo, ou seja, a pessoa ali ela está sempre votando daquele mesmo jeito, daquela mesma forma, porque ela sente algum tipo de ligação emocional com o candidato ou com aquele partido, e por isso então ela decide votar sempre naquele dali, e mais uma vez, não tem aqui nenhum tipo de fundamento de racionalidade, ela simplesmente faz porque ela sente que é daquela forma que ela tem de fazer. Imaginemos agora que o cidadão ele vote no partido X ou no candidato X qualquer, porque ele acredita que isso é o certo a fazer. Então, nesse caso, vejam que ele está raciocinando sobre o motivo, digamos assim, sobre a sua motivação, ele está então usando a razão, ele acredita que aquilo é o certo, mas ele está se fundamentando em uma crença pessoal, né? em um princípio próprio seu. Então, imaginemos aí que esse candidato ou que esse partido tem uma proposta absurda, mas aquele indivíduo acha que é certo, que aquilo é certo. Então, nesse caso, seria uma ação racional com referência aos valores. Por quê? Porque são valores pessoais do indivíduo, ele acha que aquilo é certo e ele não se preocupa com o resultado. Ou seja, ele imagina que por aquilo ser certo na visão dele, ele vai fazer aquilo e se depois dá certo ou der errado, aí é outra história, já não é mais responsabilidade dele, porque ele fez aquilo que ele considerou ser o certo naquele momento. E por fim, nós temos então a ação social com referência aos fins, que seria aquele indivíduo que, por exemplo, ele vai pegar as propostas ali de todos os partidos que estão concorrendo numa eleição, ou ele vai pegar as propostas dos candidatos, vai analisar uma por uma e vai, por exemplo, pensar a partir dessas propostas qual seria o melhor candidato em médio prazo, por exemplo. Então, nesse caso, ele tem um objetivo, quer dizer, ele tem o objetivo ali de escolher o melhor candidato com base nas propostas, e ele tem uma preocupação com as consequências dos seus atos, porque ele imagina que se ele votar no candidato X, por exemplo, que de repente até o candidato que ele quer, que ele gosta, que ele tem afinidade, mas ele sabe que se votar nesse candidato X, por exemplo, esse candidato não vai conseguir fazer um bom governo, e aí vai ser ruim para a população como um todo. Então, por causa disso, ele resolve votar no candidato Y, que eventualmente ele não gosta, ou seja, ele, entre aspas, aqui, passa por cima de um valor seu, de um princípio seu, vota no candidato Y, mas ele vota por quê? Porque ele tem como objetivo, então, ter um candidato ou ter um representante que seja o melhor possível para aquela coletividade. Então, ele age tendo como base esses objetivos, esses fins, e ele age, então, preocupando-se com as consequências das suas ações no que diz respeito às outras pessoas com as quais ele vive ali naquela coletividade. Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver, essa ideia de ação social do Weber, por um lado, ela é bastante simples, mas por outro lado, ela é bastante interessante, porque ela permite explicar as motivações que levam as pessoas a agirem ou a realizarem as suas ações sociais na coletividade. Eu termino relembrando que, conforme o próprio Weber dizia, esses tipos ideais são modelos e que não necessariamente eles vão existir na realidade. Então, nada impede, por exemplo, que eu realize uma ação social referente a fins, mas que ela também seja uma ação afetiva, uma ação social de cunho afetivo, por exemplo. Ou que ela seja uma ação tradicional, ou que seja, enfim, uma ação social com referência a valores, por exemplo, e tradicional ao mesmo tempo. Então, nada impede que esses diferentes tipos coexistam na realidade. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se vocês tiverem também sugestões de temas para os próximos vídeos também, deixem aí nos comentários. E não se esqueçam então de curtir, de compartilhar esse vídeo e de assinar o meu canal para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar para vocês por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima.